fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com Juliana Salles, ela que é do Cidadania, candidata a deputada federal e a mulher mais votada de Nova Lima. Bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da Rádio Super. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para bater esse papo com vocês. E eu começo te perguntando exatamente sobre essa questão de ter sido a mulher mais votada de Nova Lima, da representatividade da mulher. A gente tem um cenário hoje de candidatos à presidência, por exemplo, onde a gente vê um crescimento de uma mulher de forma exponencial, principalmente após o debate de domingo, onde as mulheres ganharam aí e tiveram um protagonismo. Mas, infelizmente, Juliana, a gente sabe que a participação feminina ainda é muito pequena na política. Eu queria te perguntar o porquê e quais as resistências você enfrenta ainda no mundo político. Excelente a sua pergunta, e é uma realidade no cenário político brasileiro esse desafio das mulheres adentrarem o espaço político, e as barreiras elas se iniciam desde o momento da mulher ocupar o seu espaço dentro do partido político. A gente vê inúmeros os partidos políticos que não apoiam, que não incentivam candidaturas femininas, desde do apoio financeiro para as candidaturas, a formação política dessas mulheres, enfim, geralmente os partidos veem as mulheres simplesmente como uma cota ou uma candidatura laranja para fazer toda a sua chapa, né? Ainda bem que eu faço parte hoje de um partido que é o Cidadania, onde nós temos voz e vez dentro do partido, onde eu tenho o apoio integral do presidente Roberto Freire, que tem apoiado diversas candidaturas femininas por todo o Brasil. Esse desafio ele acontece também nos espaços de poder. Quando eu fui eleita a mulher mais votada da história de Nova Lima, iniciei presidindo a Câmara Municipal da cidade, a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal em toda a história de Nova Lima. Eu já enfrentei grandes desafios ali, inclusive por ser também LGBT, assumidamente bissexual. Então foram muitas as barreiras de preconceito, né, de LGBTfobia, de machismo naquele espaço da Câmara Municipal, que a gente sabe que os espaços políticos historicamente não foram feitos para as mulheres. A gente sabe, por exemplo, que no Senado o primeiro banheiro feminino foi construído há pouquíssimo tempo. Então os espaços eles não foram feitos para as mulheres. Os desafios são imensos também para aquelas que são mães, donas de casa, adentrarem a política. Como que uma mulher vai ter tempo ainda de fazer política, sendo que tem que cuidar do lar, cuidar dos filhos, pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz, de gás. Sabemos da quantidade de mães solos que temos aí no nosso país. Então, assim, é desafiador para a mulher diante de todas as ocupações que a mulher tem na família, na sociedade. As cotas resolvem os problemas, na sua avaliação? As cotas são importantes, mas elas precisam ser bem utilizadas. Não adianta nada existir a cota se não tem o fomento das mulheres na política, né? A formação, a capacitação das mulheres. Hoje eu faço parte, por exemplo, de um projeto que se chama Vamos Juntas, que é um projeto que abraça e apoia candidaturas femininas. É um projeto suprapartidário, ou seja, que apoia mulheres de diferentes partidos políticos ou até mesmo mulheres que não estão em partidos políticos, que almejam aí ocupar a política. Então esse projeto hoje dá cursos de formação política, dá apoio psicológico também, porque a gente sabe que a violência política é gigantesca no nosso país. Tivemos inclusive uma colega que foi agredida em Barueri, São Paulo, por um funcionário da prefeitura, comissionado, que simplesmente bateu nela porque ela estava fazendo campanha no espaço público. Então, assim, as cotas precisam existir, é fundamental, mas elas precisam ser aplicadas de uma forma a transformar esse cenário, não simplesmente para termos ali candidaturas laranjas e viabilizar a candidatura de outros homens. Então, é preciso fomentar, né, a participação feminina desde o início, não somente da candidatura, mas também nesse processo político e processo educacional também, né? Apesar de estar muito pertinho aqui de BH, Juliana, Nova Lima é uma cidade conservadora nesse sentido muitas vezes da resistência da mulher na política, conservadora desse ponto de vista? É sim, mas a transformação ela tem ocorrido, senão não teria sido a mulher mais votada da história da cidade e é a candidata mais votada nas últimas eleições. Então, acho que hoje o cidadão novalimense ele abriu a sua visão sobre a importância da representatividade nos espaços de poder, porque somente uma mulher vai entender, por exemplo, dos desafios que é para uma mãe adentrar o mercado de trabalho, porque sabemos que quando uma mulher engravida, quando uma mulher tem o seu filho, ela é mandada embora
do seu trabalho. Então, assim, a gente precisa ter um olhar mais afetuoso e atencioso para as políticas públicas que envolvem a vida da mulher. E hoje o cidadão novalimense, ele entende da importância de termos jovens, de termos LGBTs, de termos mulheres ocupando aquele espaço para que a gente tenha políticas públicas melhores, mais diversas e mais inclusivas. A gente trouxe há pouco no Super N, acredito que você estava acompanhando ali de fora, mas uma informação de que segue agora para aprovação do presidente Jair Bolsonaro um projeto de lei que traz aí benefícios para mães e pais, mas a gente sabe que esse é o universo principalmente das mães, né, Juliana? Com alguns benefícios aí para quem tem filho. Por exemplo, reembolso com gastos de creche e babá, outras possibilidades que visam facilitar a vida desta mulher. Mas a gente ainda se pergunta por que só agora, né? Assim, e ainda em 2022, por que ainda há tanta resistência da questão das mães, por exemplo? O Rodrigo fez essa pergunta em relação a Nova Lima ter uma cabeça mais conservadora. Mas a gente pergunta, o Brasil, nesse sentido, ainda é conservador de enxergar a mulher, por exemplo, a mãe profissional? Sem dúvida. Viemos de uma estrutura machista e patriarcal. A mulher no Brasil conseguiu, por exemplo, seu direito a voto tardiamente. Então a gente vai ter que galgar pequenos passos para evoluir, para conseguir a representatividade que a gente tanto almeja. O governo Bolsonaro é um governo populista e que vem com políticas eleitoreiras. Se fosse um governo que almeja políticas de Estado que sejam permanentes, essa construção dessa política para abraçar e acolher as mulheres viria lá no início do seu mandato. Infelizmente, só veio no final ali, num ano de eleição. Então, a gente vê que é um candidato que está fazendo propostas, né, implementando políticas públicas com esse intuito de se reeleger. Os desafios da mulher são muitos e precisa começar o quanto antes. Hoje, o político ele precisa, na construção das suas políticas públicas, setorizar mesmo, diferenciar o homem da mulher, porque as mulheres enfrentam inúmeros desafios. Eu tenho conversado e percorrido várias cidades de Minas Gerais, conversado diretamente com mulheres, mães, e elas têm me alertado sobre os desafios de trabalharem, porque não tem creche, né? Porque 70% ou 80% da sua renda é destinada ao pagamento de um aluguel, então não sobra para a mãe pagar alimento para os filhos, não sobra para a mãe comprar roupa para os seus filhos. Nós temos um número elevado de mães solos, né? De mães solos, exatamente. De pais que abandonam os filhos e as mães têm que ir batalhar sozinhas para levar o sustento para casa, para cuidar de seus filhos. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar específico para as mulheres que hoje são maioria da população, maioria do eleitorado e são geralmente quem leva o sustento para casa, né? Quem toma conta de tudo aí, da família, inclusive não só dos filhos, né? Mas também dos parentes, dos sobrinhos, dos tios. Então, assim, a gente precisa ter uma política que seja mais acolhedora para as mulheres mineiras e para as mulheres brasileiras. Juliana, queria falar um pouquinho agora de política partidária. Você é afiliado à Cidadania, o seu partido hoje oficialmente tem um candidato a governador, que é o ex-deputado federal Marcos Pestana, porque o Cidadania e o PSDB são partidos federados, nessa nova estrutura que foi criada aí com a mini-reforma eleitoral que nós tivemos mais recentemente. No entanto, essa união foi cercada de muita polêmica, porque o Cidadania, por meio do presidente estadual do partido, o deputado João Vitor Xavier, defendia que o jornalista Eduardo Costa fosse candidato a vice na chapa do governador Romeu Zema. A gente, inclusive, tratou muito dessa temática aqui no Café com Política, o que não se concretizou por resistência do PSDB. A vontade do governador, até a vontade pessoal dele, era de que o Eduardo fosse, de fato, candidato a vice. E como é que está o Cidadania hoje, nessa coligação, nessa federação, melhor dizendo, com o PSDB? E como é que está o seu posicionamento em relação à corrida ao governo do Estado? Bom, eu respeito a decisão colegiada. Se hoje a gente é uma federação, a gente precisa discutir os pontos em uma democracia através do voto, e através do voto, o candidato da federação Cidadania e PSDB é o Marcos Pestana. A vontade do João Vitor Xavier não é a vontade da federação. Ele foi voto vencido, então ele pode falar por si. O meu candidato hoje é o Marcos Pestana, assim como é o candidato da federação. A federação venceu, acho que, se não me engano, por 9-3, né? Então, o candidato do PSDB e do Cidadania em Minas Gerais é o Marcos Pestana. É a decisão, inclusive, da Nacional, que legitimou essa federação. Então, essa é uma vontade específica do João Vitor. Então, e a gente sabe que partido político não existe essa coisa de dono.
É uma democracia, então a gente tem que respeitar o voto, a democracia, a decisão colegiada, e eu caminho juntamente com a federação e juntamente com o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, que apoia também a candidatura do Marcos Pestana. Então acho que os atritos e as divergências ficaram lá atrás, hoje em dia cada um fica à vontade aí para apoiar o candidato que deseja e que tem ali um alinhamento, né? E para mim o melhor candidato que tem hoje na corrida eleitoral para o governo de Minas Gerais é o Marcos Pestana, é um estadista, é um cara que entende política pública, é um cara que faz política com P maiúsculo, é o que a gente precisa. Não é um político populista, é um político democrata, é um político que entende de verdade a função de um gestor e já mostrou isso ao longo da sua história, dos seus mais de 40 anos como gestor público no nosso país. Agora, Juliana, vamos falar, tá quase acabando a nossa entrevista aqui, já estamos caminhando para o fim, mas eu queria falar com você exatamente sobre a sua função em Nova Lima, né? Você que foi aí a vereadora, a mulher mais bem votada da história da cidade. Eu queria te perguntar os principais desafios hoje da cidade ainda e numa eventual candidatura a deputada federal, que é o cargo que você concorre hoje, o que você traria para a cidade? Hoje o maior desafio nova-limense é a falta de transparência por falta do prefeito, por parte do prefeito. O prefeito João Marcelo hoje é um prefeito omisso, que não trata a política de forma transparente, né? Hoje a gente tem um grande gargalo na política e na cidade de Nova Lima, que é a obra de duplicação da MG 030, uma obra inicialmente orçada pela prefeitura em 30 milhões, onde a empresa ganhadora da licitação falou que conseguiria fazer a obra por 21 milhões e ela já está com uma dotação orçamentária de quase 70 milhões. O prefeito João Marcelo não vem a público explicar o porquê do atraso dessa obra, o porquê essa obra está orçada no valor tão além do que inicialmente foi previsto. E ele, inclusive, pagou, acho que custou mais de 200 mil reais, cerca de 250 mil reais, uma auditoria, né, com dinheiro público para esclarecer as possíveis fraudes, os possíveis erros, os possíveis gargalos da questão envolvendo a obra de duplicação da MG 030. Ele simplesmente não vem a público explicar para a população como é que ele está gastando o dinheiro da população nessa obra que tem afetado a vida de muita gente. Afetado no deslocamento, afetado em questões habitacionais, porque vamos ter que remover famílias que moram às margens da MG 030 no espaço que vai ser duplicado. Essas famílias estão desamparadas pelo prefeito, desamparadas pelo poder público, sem saber quanto que elas vão ter que sair, com as casas cada vez com mais rachaduras por conta do trânsito intenso de carretas, né, do barulho, enfim, de todo o transtorno que essa obra tem gerado, não somente para quem mora em Nova Lima, mas também para quem mora em Raposo e Riaciba e precisa se deslocar ali pela MG 030. Hoje o maior desafio, então, de Nova Lima é ter uma gestão transparente, uma gestão que respeite principalmente a população mais carente, que tenha um olhar mais atento e afetuoso para essa gente. E para além disso, o maior desafio que temos em Nova Lima e em todas as cidades mineiras, porque Minas hoje tem um déficit habitacional de cerca de 500 mil moradias, ou seja, pessoas que gastam grande parte da sua renda com aluguel, né, habitações precárias ou então coabitação, que é aquele monte de gente morando no mesmo cômodo, né, numa mesma moradia. Esse déficit de 500 mil é do Estado, mas Nova Lima também tem esse déficit. E Nova Lima não construiu uma casa nesse início de gestão. 1 ano e 7 meses perdido no que tange política pública habitacional. Sabemos que tem gente morando em área de risco, vai vir chuva novamente. Essas pessoas estão correndo risco de vida. Então falta um olhar por parte do prefeito João Marcelo com relação à vida dessas pessoas. Meu pai sempre me ensinou que fazer política é lidar com vidas, sonhos e a esperança da nossa gente. E que com isso a gente não pode brincar, jamais. E hoje temos um prefeito que brinca com a vida das pessoas quando ele não faz, né, projetos de drenagem pluvial, projetos de contenção para essas fortes chuvas, quando ele não faz política pública de moradia para tirar as pessoas de área de risco, para tirar as pessoas nessa situação de gastar grande parte da sua renda com aluguel, dessas pessoas que moram em situação de vulnerabilidade social. Então, hoje, o problema de Nova Lima é o problema de Minas Gerais, né? Falta um olhar aí atento e afetuoso para a população em situação de insegurança alimentar, né? Falta um olhar para o desenvolvimento social, para a moradia digna, para meio ambiente. O prefeito João Marcelo e o governador Zema não falaram absolutamente nada com relação à defesa da Serra do Curral, que está ali, né,
propensa a receber mais uma mineradora para destruir as nossas águas, as nossas riquezas naturais. O prefeito João Marcelo foi simplesmente omisso em defesa ali da Serra do Curral, que inclusive eu apresentei um projeto de lei para o tombamento da Serra do Curral em toda a integralidade do território de Nova Lima. Esse projeto, não sei por que, não está andando na Câmara Municipal, talvez por alguma interferência do prefeito que não quer, né, se ele quisesse tombar a Serra do Curral, ele já teria apresentado um projeto, uma proposta nesse sentido. Então são inúmeros os desafios, eu sei que o tempo está corrido, mas eu fico aqui à disposição. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é Juliana Salles MG, e quiser bater um papo comigo para me conhecer um pouco mais, estou à disposição. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também, combinado? Combinado. Para começar, desculpa, Rodrigo, vai lá. À vontade. Primeiras damas. A mulher na política. Fundamental, necessário. O maior desafio como uma eventual deputada. Trazer transparência para a política e resgatar a esperança das pessoas. Nova Lima hoje. Tá sem prefeito, tá sem cuidado. Integração metropolitana. Fundamental para que a gente se desenvolva de forma sustentável e integrada. Zema ou Calil? Marcos Pestana. Lula ou Bolsonaro? Lula. Conversamos com Juliana Salles, vereadora por Nova Lima, a mais votada da história, candidata a deputada federal pelo Cidadania. Juliana, obrigado pela entrevista, prazer falar com você. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Thalita. Obrigada a galera que nos escuta aqui nessa manhã maravilhosa. Um bom dia a todos vocês. Ótimo dia para você também.